Primeiro dia do técnico Tite no Flamengo. Programação do elenco do Mengão e também do novo treinador ali no CT Ninho do Urubu. Tite terá 3 tarefas fundamentais a resolver com urgência internamente no Clube de Regatas do Flamengo. Conheça detalhes do que cada um da comissão técnica do Tite irá desempenhar junto ao elenco do Mengão. Tite surpreendeu a diretoria do Flamengo com informações que ele já tinha sobre o clube. A imprensa paulista está indo à loucura com a chegada do novo comandante do Flamengo. Essas e outras informações para você aqui agora no canal Flalusquinhos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos. Chegamos com tudo, nação rubro-negra, e já estamos por aqui, nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo o que tá rolando nos bastidores. Tá aqui, ó, do nosso Mengão. Vem comigo, nação, porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida. Meus amigos e minhas amigas, chega mais, chega com tudo, porque temos muita coisa a tratar aqui, né? São muitas as informações do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e mais amado do Brasil. Galera, antes de eu passar, né, todas essas informações para vocês que eu tenho aqui, são muitas, né? Pedir a você que fique até o final para você pegar, né, se atualizar aí sobre as últimas notícias do Flamengo. E também, né, que você já chegue aqui embaixo, né, no botãozinho escrito inscreva-se, principalmente você que ainda não é inscrito, né, no canal, já clica ali nesse botãozinho, tá? Do lado ali você vai encontrar um sino, né? Você vai clicar nesse sino para ativar as notificações. Júnior, para que eu vou ativar o sino? Toda vez que nós lançarmos informações novas do Flamengo, como estas que você vai pegar, você vai receber em primeira mão, tá? E também, por gentileza, não espere para depois, já deixe logo aí o seu like para ajudar, né, o crescimento do trabalho e alcançarmos o máximo de torcedores da nação rubro-negra. Combinado, meus amigos? Ó, paga nada, pá, cola o dedo aí nesse like, vamos que vamos, nação. Vamos lá, vamos começar aqui com as primeiras informações. É o seguinte, né, o técnico Tite, que enfim, né, foi anunciado, né, de forma oficial, tá? O anúncio oficial foi nesta segunda-feira, né, por volta das 7 e pouquinha da noite. Saiu ali, né, no perfil oficial do Clube de Regatas do Flamengo, né, que a contratação do treinador estava, né, efetuada pelo Flamengo, né? O contrato dele vai até o final do ano que vem, né, da próxima temporada, ou seja, até dezembro de 2024. O treinador vai ter, inclusive, o seu início de trabalho no dia de hoje, tá? Então, o Tite, hoje pela manhã, né, vai ter ali aquele processo, aquele movimento, né, aquele momento de ambientação, né, localizando ali onde ficará alojado, né, a sua comissão, aonde será a sua sala, né, conhecendo funcionários e o espaço do CT Ninho do Urubu, tá? Então, tudo isso faz parte da ambientação agora pela manhã. E aí, galera, como é que vai ser essa programação, tá? Por volta das 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, horário de Brasília, está prevista a chegada dos jogadores ao CT Ninho do Urubu, né? Os jogadores que tiveram 2 dias e meio de folga e agora estarão se reapresentando, tá? E já estarão se reapresentando com um novo treinador, ou seja, um novo comandante já presente ali, né, no seu setor de trabalho, tá? Então os jogadores do Flamengo já sabem que ao chegarem, né, vão se deparar com o técnico Tite, né, que estará iniciando o seu primeiro dia, né? O Tite que terá muito trabalho pela frente, né, com esse elenco do Flamengo. A gente sabe, né, que hoje esse time do Flamengo não tem um padrão, tá? Hoje o Flamengo não tem padrão de treino, né? O Flamengo não tem padrão de jogo, né? O técnico Jorge Sampaoli mudava o tempo inteiro, né, a forma do time jogar e também a forma do time trabalhar internamente, né? Os treinos eram constantemente, né, diferentes, tá? E isso acabava atrapalhando demais, né, o entendimento dos jogadores, que ficavam completamente confusos. Não sei, né, se os jogadores são difíceis para entender o que o treinador quer passar ou se o treinador realmente não tem conhecimento, né, nenhum ali, ou não é didático para os jogadores entenderem, né, aquilo que ele está querendo passar, certo? A verdade é que não deu certo, não deu liga, né? E o Jorge Sampaoli simplesmente foi um deserto de ideias, tanto nos jogos quanto nos treinamentos, né? Até a estreia do Tite, tá? O Flamengo terá 8 sessões de treinos, tá? A estreia
do Tite que está prevista, né, para o dia 29, galera, tá? O dia 29, ou melhor, dia 19, tá? Dia 19 é a data prevista, né, para estreia do novo comandante do Flamengo no jogo, né, lá em Minas Gerais contra o time do Cruzeiro, tá? O Tite que terá essas 8 sessões de treinos, né? Isso por conta da data FIFA que começou no dia 7 e vai até o dia 17, né? São 10 dias aí esse intervalo de data FIFA. É lógico, teremos alguns jogadores ausentes, como é o caso do Arrascaeta com a seleção do Uruguai, o Eric Pulgar com a seleção do Chile e o Gerson com a seleção brasileira, tá? Mas, contrapartida, né, a grande parte do elenco, né, estará à disposição do treinador para começar esse trabalho, tá? O Tite que está assumindo o Flamengo, isso é importante a gente deixar sempre isso frisado, né? Porque aqui a gente vai saber, vai fazer, né, um balanço lá na frente do trabalho do treinador. Então o Tite está assumindo o Flamengo na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, ou seja, dentro da zona de classificação para pré-Libertadores de 2024, o Flamengo hoje está com 44 pontos, tá? A mesma pontuação de Palmeiras e Grêmio, que é o 3º e 4º colocado, e também a 2 pontos do vice-líder do Campeonato Brasileiro, que é o Red Bull Bragantino, com 46 pontos. Então é importante deixar isso registrado, né? Para daqui a um mês, 2 meses, nós sabermos, né, qual é a diferença hoje, né, do Tite, agora assumindo o comando no Campeonato Brasileiro para aquilo que ele estava, né, quando assumiu o time, tá? Então, ele assumindo o Flamengo na 5ª colocação, bem próximo ali, né, a 2 pontos da vice-liderança. Espero, sinceramente, que ele consiga, né, entregar, né, um Flamengo, pelo menos, né, o mais próximo possível da liderança, ou quem sabe até, né, brigar aí por essa vaga no Brasileiro. Eu ainda estou acreditando, né, com essa chegada do novo treinador, renova-se também as esperanças. Então eu acho que vai ter um tempo de trabalhar, mas é lógico, não vou aqui, né, cobrar ele, tá, pelos resultados, tem que ganhar o título a qualquer custo, foi vice-campeão, não ganhou o título, então não presta, não, nada disso, tá, são 12 jogos para ele aí como uma pré-temporada, certo? Então é lógico que todos nós estamos curiosos, né, e vamos observar o trabalho do técnico Tite de agora em diante, mas sabendo que o projeto Tite é 2024, então a partir da próxima temporada que temos que cobrar, né, desempenho e resultado, né, desse time do Flamengo. Acredito que o mínimo que ele fizer junto com a comissão, nós já perceberemos ali a diferença, né, do técnico passado, né, o técnico passado que não tinha nada, como eu falei, padrão de jogo, padrão de treino, não tinha nada, não tinha um time titular, e agora com certeza com a chegada do Tite, né, que é considerado o melhor treinador do futebol brasileiro, acredito que o Flamengo vai evoluir demais, vai evoluir bastante. Se o Flamengo conseguiu ter um mínimo de evolução com o técnico Mário Jorge da categoria de base, imagine agora, né, com um treinador experiente e campeão como é o técnico Tite, né? A expectativa é alta, tá? A expectativa é grande, é alta, mas sabemos que tudo é uma incógnita, né? Muito por conta, né, dessa ausência, né, desses anos que ele ficou longe, né, de treinar clubes, tá? Ele ficou 7 anos na seleção brasileira e agora todos, né, querem saber como ele volta, né, depois de tantos anos a um clube, se ele realmente vai ter ali a mesma capacidade que ele teve, né, em 2012, 2016, né, ali quando ele assumiu o time do Corinthians, né, e foi campeão praticamente de tudo, tá? Agora, falando sobre as tarefas, galera, que o Tite terá no Flamengo, ele terá 3 tarefas fundamentais, né, para resolver com urgência internamente nesse time do Flamengo. Vamos lá, presta bem atenção para você entender direitinho. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a comissão técnica dele, vou explicar de uma forma bem didática para você entender o que cada um deles vai fazer, né, ali dentro do Flamengo, tá? Primeira tarefa que o técnico Tite terá de forma imediata, né, para resolver no Flamengo, tá? A primeira tarefa dele será identificar, galera, o que está acontecendo com os jogadores do Flamengo, tá? Então ele vai sentar com cada um, a chamada, entre aspas, né, aí na ciência, anamnese, né? Ele vai tentar entender o que cada um tá passando, né? Às vezes o cara tá com um problema particular, vai tentar ali, né, expor para ele o que, né, tá fazendo com que esse atleta, né, não renda, né, aquilo que ele pode, tá? Ele vai conversar com cada um deles e vai tentar identificar, né, especificamente, né, o porquê esse atleta não está rendendo aquilo que ele pode dentro de campo, como por exemplo, né, é o caso do Everton Cebolinha,
que há 2 anos, né, 3 anos, tá? Ele não sabe o que é jogar bem. Porque 2 anos no Benfica e 1 ano agora e meio, na verdade, de Flamengo, né? Quase 2 anos, galera, olha só, né? Então, assim, o Cebolinha já tá indo pro 4º ano, né? 4 anos sem saber o que é jogar futebol. Então, né, o Tite vai sentar com ele, vai tentar extrair dele qual é o problema, né? O que ele tá passando, porque ele não consegue ser aquele Cebolinha que jogou com ele, foi campeão, o Cebolinha que foi campeão no Grêmio, né? Cadê esse Cebolinha, né? E ele vai tentar fazer com que esse jogador se recupere, tá? Assim também ele vai fazer, né? Deve fazer, né? Trabalhar nesse convencimento, né? De fazer dar a volta por cima na carreira o Gabigol, né? O Gabigol que depois que recebeu a camisa 10, né? Ele simplesmente mudou a cabeça dele. O Gabigol não consegue mais sequer finalizar, galera. Ele não tá conseguindo, não é fazer gols. O Gabigol não consegue mais trocar um passe sequer. Ele não consegue finalizar no gol, né? No jogo contra o Olímpia ele ficou 98 minutos em campo. O Flamengo precisava dele, um jogo decisivo. Ele não deu nenhum chute a gol, cara. Você tem noção? Então assim, o Gabigol realmente hoje vive, né, o seu pior momento. E ó, vou falar pra vocês, talvez não, é o pior momento da carreira dele. E o Tite, claro, vai tentar trabalhar, né, ali o emocional do Gabigol, vai tentar extrair dele o que está acontecendo, né, para que ele resolva e consiga identificar o que, né, está acontecendo com esses atletas. Então a primeira tarefa do Tite é essa, identificar o que está acontecendo com esses jogadores, o porquê deles não estarem rendendo aquilo que podem dentro de campo. Segunda tarefa do Tite, importante, né, que ele vai tentar, né, mudar ali dentro do clube, né, e é emergência, tá? A segunda tarefa do Tite, né, no Flamengo será identificar as carências do elenco, tá? Então essa é a segunda tarefa dele, identificar as carências do elenco. Hoje o Flamengo tem um elenco muito grande, porém um elenco completamente desequilibrado, né? Hoje, por exemplo, não temos um outro atacante além do Pedro e Gabigol, né? O Pedro e Gabigol não vive o seu melhor momento e nós não temos um outro jogador, né? Por exemplo, hoje nós não temos um outro lateral esquerdo além do Filipe Luís e do Ayrton Lucas. O Filipe Luís, desde aquele jogo contra, e até antes disso, contra o Atlético Paranaense na final do ano passado, só vive lesionado. E nós não temos um jogador ali na posição, ou seja, o Ayrton Lucas, que também não está jogando nada, né? E aí a gente vive esse momento. O Ayrton Lucas em baixa, o Filipe Luís, né, um jogador que não consegue mais jogar futebol há muito tempo, e nós não temos um jogador para a posição, né? Ó, mais uma coisa, ó, quer ver mais uma carência do elenco? Nós não temos hoje um reserva pro Arrascaeta, não é de hoje, já é de anos, tá? Então o Flamengo hoje tem um elenco grande, mas tem um elenco completamente desequilibrado, né? Nós não temos hoje um jogador que faça, né, uma dupla função, que atue pela esquerda, que atue pela direita, ou até um jogador multifunção, que saiba jogar em todas as faixas do campo, como é o caso do Dela Cruz. Nós não temos esse atleta, o chamado Coringa. O Gerson não é mais Coringa há muito tempo. Você coloca o Gerson para jogar como segundo volante e acabou o Gerson, né? Ele jogando mais adiantado, você vê que ele joga bem, como ele jogou agora no último jogo contra o Corinthians. Agora, pega o Gerson, tira ele da posição ali de mais próximo da área, do gol, e coloca ele para marcar. Você não vai... Acabou, ele não consegue marcar, ele não corre, né? O Gerson, ele é preguiçoso para marcar. Por quê? Porque ele é um jogador jovem, diferente dos outros atletas que já têm uma idade, quer correr e não consegue acompanhar. O Gerson não, ele é jovem, mas ele tem preguiça para marcar. A verdade é essa, né? Quando ele perde a bola, ele reclama do juiz, ele se joga, ele cava a falta, como ele cavou aquela falta lá no jogo contra o Nublense, e o cara saiu driblando o time todo e fez o gol, né? Então assim, ele perde a bola e não corre para recuperar. Agora, quando ele tá com a bola, ele consegue estar próximo do gol, ele consegue desempenhar um bom jogo, como ele fez contra o Coritiba, encontrando aquele golaço, contra o Corinthians, fazendo aquele primeiro golaço, né? Então... O problema do Gerson é esse, ele tem preguiça de marcar, ele não gosta mais de correr, ter que correr atrás do adversário, né, para tentar recuperar a jogada ou até, né, fazer ali trabalhar num sistema de marcação. O negócio dele é estar próximo do gol, é tentar fazer gol, dar passe, ele quer isso para a carreira dele. Então, isso já tá claro, né? Nós não temos esse jogador multifunção, tá? Então essa é a segunda tarefa do Tite, né? Tentar aí, encontrar as carências que a gente já sabe. O Tite vai encontrar, vai ter que indicar para a diretoria e jogadores. Terceira tarefa, né, do Tite, que ele vai ter que identificar no Flamengo, as ineficiências do elenco do Flamengo, que é diferente das carências, tá? Carência é aquilo que nós não temos no elenco.
Ineficiência é aquilo que nós temos, mas não está sendo eficaz, né? Como, por exemplo, hoje nós temos 3 laterais no lado direito do Flamengo, todos questionáveis, né? O Varela não tem o perfil de chegar na área, né, na linha de fundo. Você vê que ele não pisa na área, é um jogador de marcação que se limita, né, a faixa ali, até a faixa do meio campo, tá? Então, nós temos a carência desse jogador. O Mateuzinho é um jovem, tem velocidade, sabe chegar à frente, porém, tem uma leitura de jogo, né, muito limitada, né, um jogador completamente limitado, erra passes de 1 metro, né, a tomada de decisão do Mateuzinho é sempre errada, né? As escolhas são sempre as mais difíceis, né? Ele pode dar um passe mais fácil, fazer uma tabela com alguém que tá ali, e ele sempre escolhe a jogada mais difícil, tá? É um jogador limitado. O Wesley, que é um garoto que veio da base para integrar o elenco, né? Sem uma transição profissional, ou seja, ele foi jogado ali porque ele veio para cobrir a carência, né? A ausência do Mateuzinho, que tinha se lesionado, né? Aí o Wesley foi tirado da base e colocado ali, né, de emergência, como uma peça de emergência. Até fez bons jogos, né? Porém mostrou ser um jogador muito limitado ainda, principalmente no último terço do campo, né? Quando tem que definir a jogada, ele erra o passe, né? Ele acelera demais, não sabe, né, ainda fazer bons cruzamentos na área. Então é um jogador muito afobado ainda, né? E que, na minha opinião, sinceramente, não tem condições, tá, de ser jogador titular de um time como o Flamengo, que é um time muito cobrado, um time de massa, né? Ele está muito cru ainda para ser um jogador titular. Júnior, reserva, você acha que ele serve? Cara, acho que ele serve para ser um terceiro reserva, uma terceira peça. Para ser um reserva direto, na minha opinião, também não serve. Porque os nossos reservas direto, normalmente, pela quantidade de jogos que nós temos, ele é quase que um segundo titular, né? Você vê que o Flamengo às vezes tem que poupar para um campeonato e aí tem que lançar e com importância no outro campeonato o reserva. Então eu acho que nós temos que ter 3 peças, né, nessas posições fundamentais do time, do elenco, e para ser um terceiro reserva, sim. Agora, para ser um reserva direto, na minha opinião, não, tá? Então, galera, são as 3 coisas que o Tite vai ter que resolver às pressas, né? Com emergência nesse elenco do Flamengo. Agora, falando sobre a comissão técnica, galera, do Tite, né? Ele vem com 5 profissionais, tá? O primeiro é o Matheus Bach, que é o filho dele, você sabe muito bem, que será responsável, né, ali, por ser um auxiliar técnico na beira do campo, né? Ele começou como analista, mas depois passou para ser um auxiliar. Júnior, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar o Tite nas tomadas de decisões, tá? Táticas e técnicas, né? Ele vai ajudar a orientar os jogadores na beira do campo, tá? Vai ajudar ali o Tite na questão tática e técnica, ou seja, na formação ali do time durante o jogo e também antes do jogo. César Sampaio, tá? Que também vem aí para integrar essa comissão. César Sampaio, que você lembra muito bem, vice-campeão, né, da Copa do Mundo de 98. Vai ajudar o treinador Tite com a liderança ativa dentro do vestiário, dentro do clube, tá? É uma figura de liderança, ou seja, é um ex-atleta multicampeão, né? Líder e que vai estar dentro desse vestiário ajudando, né, a cobrar os jogadores, a orientar, a aconselhar, tá? Então ele é a figura da liderança, né, como um ex-atleta e multicampeão dentro desse vestiário. Kleber Xavier, né? O Kleber Xavier, esse também é um auxiliar técnico, é o homem de confiança do Tite, né? Já trabalha com o treinador desde 2001, tá? Conquistou 13 títulos ao lado do Tite, é uma parceria que dura mais de 20 anos já, será um auxiliar para ajudar nas tomadas de decisões, tá? Do treinador. Como assim, Júnior? Escalações e também substituições durante o jogo, tá? Então ele é um especialista nisso, né? Durante o jogo, ele tendo a leitura, né, da partida, ele vai conseguir auxiliar o Tite, né? Ó, vamos trocar, o que você acha da gente fazer isso? Colocar essa peça ali, aqui, e também, né, na hora de escalar o time, né, de montar o time de acordo com o adversário, será o auxiliar para ajudar ele nessa função. Outro profissional, que é o Fábio Maceredian, né, o preparador físico que estava na seleção brasileira. Lembrando que o Fábio Maceredian já teve uma passagem, né, pelo Flamengo. Ele, inclusive, chegou na seleção brasileira antes dos 2 ciclos do Tite, ou seja, é um cara que já estava na seleção quando o Tite chegou. É considerado um dos melhores preparadores físicos do futebol brasileiro, tá? Tem muita competência. Ele, né, a função dele com certeza será colocar os jogadores do Flamengo em suas melhores formas físicas, né? Ou seja, acabou as baladinhas, acabou esse negócio de noitada, de não dormir, né? Por quê? Porque se esses jogadores não dormir, ficarem baladinha, não vão conseguir treinar, né, e acompanhar
tá? O que o preparador físico, né, vai montar ali de treinamentos para esses jogadores, e ele vai perceber, né, se tem jogador ali que não está conseguindo, né, treinar direito, e o motivo eles vão vasculhar e vão descobrir que o jogador não está se cuidando, tá? Então a missão do Fábio Maresian é deixar esses caras, né, na ponta dos cascos. O último integrante da comissão técnica do Tite é o Lucas Oliveira. Tá? O Lucas Oliveira, que é o analista de mercado, né? Ele estava agora no Palmeiras, pediu demissão, né, do Palmeiras quando o Tite chamou ele para integrar a sua comissão técnica no Flamengo, tá? O Lucas Oliveira estava integrado na comissão técnica do Abel Ferreira desde 2020, com a função de observador, né, de potenciais contratações. Então preste bem atenção nesse nome, Lucas Oliveira, porque ele vai auxiliar diretamente o Tite nas indicações dos jogadores, né, ao Flamengo, né, das próximas contratações, tá? Ó, então vamos começar a pescar, né, lá atrás o que esse cara, né, estava indicando para o Palmeiras. Pode ser que o Palmeiras, por não ter, né, tido a condição financeira ideal, né, a Leila Pereira cortou os gastos ali do Palmeiras agora nessa temporada, e o Palmeiras não conseguiu fazer essas contratações. Então pode ser que agora ele indique para o Tite, ó, já tem esses jogadores que estava mapeado e tal. Então, assim, ele será o cara que vai observar o mercado e vai entregar os nomes para o Tite avaliar, tá? Então, galera, esses caras aí serão fundamentais, né, agora nessa passagem do Tite pelo Flamengo, tá? Nós temos agora uma comissão profissional, né? Espero que tudo isso reflita, né, em profissionalismo interno e também, né, que isso reflita dentro de campo, né? O Flamengo consiga desempenhar o seu melhor futebol. Inclusive, né, uma atitude do Tite, né, e da comissão chamou bastante atenção da diretoria. Essa informação é do GE, né, é que o Tite e a sua comissão técnica assistiram vídeos, tá, dos últimos jogos do Flamengo, né, e inclusive eles solicitaram também informações físicas e clínicas dos atletas do Flamengo ao departamento médico. Então, antes mesmo de assumir o Flamengo, o Tite e a comissão já estavam trabalhando, né, nos bastidores, tá, assistindo os jogos do Flamengo para saber as deficiências, pedindo relatório, né, como tá o jogador clinicamente, fisicamente. Então, eles já estavam atuando, né, nesses dias aí de negociações. Os caras já estavam trabalhando, né, e muito torcedor nem sabia disso, né? Agora, uma coisa importante a se falar, galera, é a imprensa paulista está simplesmente indo à loucura, né, com a contratação, né, e a chegada do novo comandante ao Flamengo, né? Olha só o que o Dandan, né, do Sport TV falou, né, sobre a contratação, né, do técnico Tite. Esse foi um elogio. Ele falou assim, ó: Flamengo parou de inventar e contratou o melhor treinador do futebol brasileiro. Então, o próprio Dorival Júnior falou, né, que o Tite, na opinião dele, é o melhor treinador do futebol brasileiro, né? Enquanto isso, outros, né, ali, jornalistas, por exemplo, o Versoni, né, que é um setorista do Corinthians, né, acompanhando de perto, tá, o trabalho do Tite, vai acompanhar. Então, o que isso quer dizer? Que alguns setoristas, né, de outros clubes vão passar a acompanhar o trabalho do Tite, né, no Flamengo. Então, se prepare que você vai ouvir aí constantemente, né, alguns setoristas de outros times falando, né, sobre o Tite no Flamengo e acompanhando tudo que tá passando, né, se passando por aqui, né, devido ao treinador ser, né, ali muito querido, né, pela imprensa paulista, né? Só para você ter uma ideia, o Diário Olé, o portal Olé da Argentina fez a publicação, vários torcedores, né, em outros países falando, né, dessa chegada do Tite ao Flamengo, falando que agora o Flamengo vai conquistar todos os títulos na próxima temporada, né, exaltando demais a chegada do treinador, né, ao Flamengo. Então, isso daí ganhou uma repercussão gigante, né? Até mesmo portais que não falam de esporte, tá, anunciaram a chegada do Tite ao Flamengo. Só para você ter uma ideia, né, como esse treinador, ele realmente tem ali uma importância no cenário, né, do futebol atual, tá? Ficou 7 anos na seleção brasileira, né? Só para você ter uma ideia, desde a saída dele, a seleção brasileira ainda não tem um técnico oficial, porque o Fernando Diniz é um interino, né, até a chegada do próximo treinador. Ou seja, a seleção, ele saiu, deixou o cargo vago e a seleção ainda não tem um treinador oficial, né? Então, realmente esperamos, né, que dê tudo certo para o Tite no Flamengo, tá? A expectativa é alta, né? O investimento que está sendo feito também é alto e eu espero, né, que os jogadores correspondam. E se não corresponder, que o Tite, tá, seja profissional o suficiente para fazer o que tiver que fazer, ainda, né, que seja a limpa nesse elenco do Flamengo, que é o que esperamos. Beleza, meus amigos? Então é isso, Nação Brunegra, essas foram as informações do momento.
Lembrar vocês que hoje, 5 horas da tarde, tá? 17 horas, estarei ao vivo no canal Flalusquinhos Oficial. Só digitar no YouTube Flalusquinhos e você vai encontrar o nosso canal oficial. Estarei ao vivo lá. Não espere ser notificado, tá? E outra, se inscreve aqui no canal, que esse é o nosso canal 2, Flalusquinhos 2. Ativa a notificação no sino que daqui a pouco vou trazer mais informações para vocês aqui no canal. Lembrando que hoje é o primeiro dia do Tite no Flamengo, ou seja, vamos repercutir, né, toda essa chegada do treinador ali no CT Ninho do Urubu e também do seu primeiro dia de treino, né, junto com o elenco do Flamengo. Beleza, meus amigos? Fica ligado aí, ativa o sino, se inscreve aí para você não perder. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!